Nesses 30 anos de trabalho, eu tive e tenho um amigo querido, que não só colaborou no curso desses anos todos, como tem muita história para contar, só que não é esse o momento. Um dia eu vou chamar o Rodrigo Ferraz para a gente contar o que a gente já passou já. Por favor, Rodrigo. Vem cá. E eu queria informar que o Rústio Marcelino não pôde vir, então a gente vai contar... Não, nem brinca. Rústio. Conta um pouquinho da história do Fartura, já é a 3ª edição, uma expedição um livro que eu acompanho desde o primeiro número também, que se transformou, na minha opinião, um pouquinho mais do que a faceta gastronômica do que ele apresenta, né? Ele foi para o mundo da antropologia, o mundo da sociedade, o mundo até da reflexão sobre o que é esse Brasil, um pouco do que é o Brasil, o livro conseguiu fazer, né? Conta assim do projeto original, como é que foi, de onde surgiu a ideia. Primeiro, te agradecer as palavras. É muito bom estar aqui com você. Sempre o papo é uma referência para Minas e para o Brasil. Esse livro, especificamente essa série, nasceu de uma ideia em 2011 para 2012, que naquele momento as pessoas sempre confundiram muito a gastronomia com chefe e com restaurante. A gente estava num momento de transição do Festival de Gastronomia de Tiradentes, que eu tinha entrado na sociedade em 2009, e estava procurando exatamente essa essência, o conteúdo, a razão. E aí veio a ideia de viajar pelo Brasil, não fazendo uma pesquisa somente sobre chefes e restaurantes, mas sobre a cadeia produtiva da gastronomia. Sua região, seu produto, seu produtor, para onde esse produto vai, para o mercado. E o consumidor final, a gente começou a retratar ele através do chefe. E além dessa questão da gastronomia, que é muito rico para nós, essas informações que a gente coletou ao longo desses anos, que a gente abastece os próprios eventos e, ao mesmo tempo, se desdobra em canais de comunicação, que são os livros, o filme que vocês acabaram de ver, as redes sociais, o programa de rádio que o Rústio encabeça na CBN. E o que nos encanta é que, além da gastronomia, você começa a ter experiências humanas muito fortes. Você começa a conhecer um Brasil que pouca gente conhece, não somente em termos de gastronomia, mas em termos de cidadão, região, pobreza, riqueza, enfim, realmente é uma fartura. Então, é muito bom a gente fazer isso, não somente pelo lado da gastronomia, mas por nós também. E acho que fechou muito bem essa questão do Rústio estar encabeçando essa expedição, porque ele já tinha uma bagagem muito grande de um trabalho que ele tinha feito para a Brasel e também pelo trabalho que ele fez na Rede Minas para o Trilhas. E foi um casamento muito bacana, porque você tem que ter uma certa sensibilidade para lidar com as pessoas que você está ali, além dessa bagagem gastronômica que ele tem, essa sensibilidade até da própria equipe. Então, foi uma ideia realmente que eu tive há 4 anos atrás, e a gente fica muito feliz de ver tudo que está se desdobrando, não somente os eventos, mas os livros, os prêmios que a gente ganhou, as pessoas que a gente conhece, enfim. E eu acho que o Rústio é a pessoa que pode passar melhor isso que você está falando. Não somente essa parte da gastronomia, mas essa parte humana. Porque, como eu tenho que arrumar dinheiro para pagar essa conta, nas viagens eu fico 3 dias, 4 dias, e o Rústio vai, não somente no primeiro dia, mas a pré-produção é muito grande. Então, ele vai da pré-produção até fechar esse livro, até fechar esse filme. Então, realmente, ele é a essência desse projeto e tem uma
muita história para falar. Acho que vocês viram algumas, mas tem muita coisa que ele pode falar. Então, acho que ele sabe melhor do que eu falar do detalhe. Mas antes de passar para o Rust, fala da experiência da edição. Como é que você visualizou, como é que você engendrou isso do ponto de vista de gestor, com melhoramentos, com a Bocato? Como é que foi fazer esse livro? Primeiro, gente, eu sempre fui um leitor voraz, mas depois que eu tive a ousadia de fazer um livro, eu comecei a valorizar não somente essa gastronomia, mas os escritores, porque é um trabalho impressionante. Eu não sabia o que existia atrás para você chegar num ponto do livro chegar lá na livraria. Então, unir as pontas, você fazer um produto que as pessoas entendessem, você atender o interesse do editor, conciliar com a foto, com o autor, com a diagramação, com a edição de arte, realmente foi um trabalho muito difícil. Então, mais uma vez, ainda tenho os parabéns para você. E a questão do Bocato e da Melhoramentos, porque realmente o Bocato hoje, que é o coeditor, ele é um dos maiores editores voltados para essa parte de gastronomia. Então, acho que o meu trabalho foi de unir as pontas. E realmente eu passei a valorizar muito esse mercado literário. Legal. Então, Rust, qual foi a sua experiência de expedicionário? Falando nisso, em primeiro lugar, como é que eu faço para cozinhar trufa negra mesmo, hein? Pois é, Afonso está brincando. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todo mundo. É um grande prazer estar aqui hoje à noite apresentando para vocês a primeira versão do filme, esse filme que a gente teve tanto trabalho. Para vocês terem ideia, nós começamos a fazer esse filme tem 1 ano e meio, mais ou menos, e ficou pronto hoje, 13h. Então, e se tivesse mais um tempinho, ainda mudaria uma outra coisa. Agradeço também o Afonso pelo convite, por estar aqui participando. Essa brincadeira que ele falou sobre a trufas é que a gente trocou um dia desse mensagens aí por Facebook, e muita gente vira e mexe e manda para mim: Rush, onde que eu consigo isso? Rush, onde que eu consigo aquilo? Como é que faço para fazer isso? Como é que... Eu estou aqui em Tocantins, o que é bom para a gente provar por aqui? E muito disso por conta dessas viagens, né? Hoje, felizmente, por conta do convite do Rodrigo, estamos juntos há 3 anos. Nesse momento eu já estou trabalhando no filme do ano que vem, no livro do ano que vem. Eu queria aproveitar também, só abrir um parênteses aqui, agradecer a equipe da expedição. A Adriana está aqui, isso é muito importante, participou da expedição. O Tatá também, não sei onde é que o Tatá foi parar. Eu sei que o Tatá estava assistindo o filme lá, o Tatá e a namorada dele, a Thaisa, que também o Tatá foi cinegrafista da expedição. Não sei se ele teve que ir, mas porque a gente passa junto ali, direto. A expedição são etapas, geralmente são aí 2 a 3 etapas por ano, que varia aí de 15 a 20 dias cada uma dessas etapas, e a gente convive muito tempo junto. E eu acho que o pessoal, quando pergunta para mim qual uma das grandes surpresas da expedição, eu acho que essa é conseguir passar 20 dias com pessoas que você não conhecia, não tem briga, não tem discussão, o trabalho flui. Eu acho que muito disso se deve porque a gente almoça e janta junto, a gente está no entorno da mesa. Então, acho que no entorno da mesa a gente acaba colocando as coisas muito às claras ali e acaba seguindo em frente. Então, a gente acaba unindo o prazer da viagem com a gastronomia e acaba sendo algo muito prazeroso, e eu acho que isso acaba refletindo também nos trabalhos, né, Afonso? Beleza, mas fala um pouquinho do planejamento. Como é que é isso? O planejamento da expedição se dá da seguinte maneira: a gente tem mais ou menos aí uns 2 meses de pré-produção, baseado nos estados que a gente vai. Por exemplo, vamos pensar nesse livro Espírito Santo. O Espírito Santo, na hora que a gente pensa em Espírito Santo, imediatamente a gente vai na cabeça muqueca. Aí vamos aprofundar. O que seria muqueca? Seria o prato, mas para ele ser servido, ele é considerado um patrimônio material do Estado, precisa ser naquela panela de barro. Então nós vamos descobrir como que essa panela é feita. Se a gente vai e busca, por exemplo, a questão, olha o mapa do Espírito Santo, a gente começa a buscar
o que existe de imigração aqui? Quem foram as pessoas que desenvolveram o Estado? Então a gente começa a descobrir a parte dos pomeranos, a parte toda da imigração alemã que teve por ali, os italianos que teve ali na região de Venda Nova do Imigrante. A gente começa a aprofundar em cima dessa pesquisa toda. Além disso, eu tenho lá arquivos em casa, que tudo que eu leio, guardo, eu vou organizando por estados. Então é um trabalho muito metódico, que eu sei que no futuro pode ser usado de alguma maneira. E aí quando a gente vai fazer essa pré-produção, a Adriana, junto comigo, a gente senta, pensa o que é obrigatório, começa a passar os telefonemas, e muito também o trabalho de jornalismo, de fontes que a gente tem, de pessoas que a gente sabe que vai ter alguma informação. Então, sei lá, ligo para Mara Salles, a última frase do filme foi da Mara Salles, que é uma cozinheira que eu adoro, e ela tem um livro que eu sou apaixonado, que chama Ambiências, que ela rodou o Brasil. Então eu ligo para a Mara, estou indo para tal lugar, você conhece alguma pessoa lá? Como é que é essa questão? Uma outra pessoa também que a gente usa muito do conhecimento, a gente acaba conversando muito, a Neide Rigo, que tem um blog que chama Comes, que eu adoro. Então a gente liga para a Neide, a gente vai atrás, por exemplo, da Embrapa, do Sebrae local, da Brasel local. Então a gente vai abrindo toda essa rede, para aí sim a gente decidir quais são os nossos focos. Eu acho que quem assistiu o filme entendeu um pouco que existe um Brasil muito desconhecido pelos próprios brasileiros. Então eu acho isso muito fascinante, que as coisas estão lá e que a gente desconhece isso. Então, nesse ano de 2014, a gente viu muito isso. Coisas que estados que as pessoas geralmente não conhecem, como Roraima, Amapá, não tem um turismo nessas regiões. Então a gente foi atrás daquilo que é tipo na região e que para a gente é estranho, mas que para eles são tradições locais, né? São tradições, são produtos, são ingredientes corriqueiros. Aquela damurida lá, nós tivemos, que foi damurida, para quem viu o filme, foi uma sopa de pimenta com tucupi preto, e a gente tinha que provar, não tinha jeito. Nós fomos para a casa do secretário, acho que era o secretário do Índio lá, e se viu para a gente o a Rush foi recebido pelo governador. O governador era tipo um acontecimento no estado, a chegada do... Não, e aí o prato típico era Onde da isso, murida. Rondônia? Em Roraima, em Boa Vista. E o prato típico era da murida. E aí eu falei com o Tatá, com o Adriano, gente... Quanto tempo você passou no banheiro? Pois é, nós fomos direto depois. Falei, gente, às vezes a coisa mais rápida que tem aqui, aberta, nessa hora que era meia-noite, tem um Bob's aí, vamos parar no Bob's, comer 2 sanduíches para contrabalancear essa pimenta aí. Porque se deixar só essa pimenta no estômago aí, amanhã nós estamos lascados, não vai ter gravação. E aí saímos correndo para o Bob's para comer uns 2 hambúrguer cada um, para poder contrabalancear ali, porque senão não dava. Fazer uma massa, né? Para fazer uma massa ali dentro. Então, a mesma coisa, o último prato era, na hora que abriu aquele pajuaru, para depois fazer o caxiri, que é a bebida, e aquele mofo ali, e na hora que a gente vê ela provando, para ver se estava bom, se estava adocicado, não sei o quê, a gente acaba provando também. Então, a gente tem que ir sem preconceito nenhum, porque acho que faz parte do nosso país, né? Não teve nenhum caso do excesso do banheiro, não? Eu acho, da minha parte, não. Até que meu estômago é foda. Depois daquele monte de caldo de pimenta lá, tudo que tinha de ruim aqui acabou. Morreu com as pimentas lá. Não sobrou nada, viu? Vamos falar. Eu queria fazer uma pergunta. Pode falar. Qual que é a coisa mais interessante que você viu nos 22 estados? Nossa, é muito difícil. Eu acho que tem história. Quando você estava com a gente lá, o Rodrigo acompanhou o trecho de Amapá, não foi? De Amapá com a gente, de Macapá, estava a Mara Salles, e nós fomos pegar uma tartaruga. A gente foi pegar uma tartaruga, o Rodrigo é meu chefe, então eu tentei aconselhar com ele, ele falou assim, Rush, se vira, eu estou aqui só observando, você se vira. E acontece o seguinte, a gente chegou lá na fazenda, onde que tinha as tartarugas, tinha uma mulher do IBAMA com a gente, ela foi nos acompanhar, depois chegou um outro diretor do IBAMA. Não, porque ela que... Só que aí esqueceram o tal do lacre da tartaruga em Macapá, que eram uns 30 quilômetros de distância, né? E
E aí a gente estava com a tartaruga, a gente teoricamente só poderia transportar a tartaruga se tivesse esse lacre, mas a mulher do Ibama estava com a gente. Falei, pô, mas e aí, Rodrigo, vamos arriscar? Como é que é? Porque ou se a gente não fizer isso, não vai dar tempo de gravar a tartaruga lá na cozinha. E arriscamos. Só que acontece o seguinte, na hora que a gente estava voltando para lá, a gente foi atravessar, tinha uma estrada de terra, fomos atravessar a estrada de terra, e era uma van, e passamos em cima do buraco e caiu a porta inteira da van. A porta, despencou a porta da van. E aí nós tivemos que amarrar toda a porta da van com um cordão. Falei, agora a probabilidade da gente ser parado aqui vai ser maior, né? De algum guarda parar a gente aqui. E o problema não vai ser a porta da van, o problema vai ser as tartarugas que a gente tem aí dentro. E aí a mulher do Ibama, na mesma hora, desceu e foi para um outro carro. E o Rodrigo desceu na mesma hora e foi para o carro dela, porque ela queria fugir. Gruda lá na mulher. Ou seja, vai só um preso, economiza espaço no camburão, né? E aí nós seguimos na van, ele seguiu no outro carro e fomos embicando atrás até que deu certo. Felizmente não fomos parados por nada. E depois fomos acompanhar todo o processo de preparo da tartaruga, né? Aí chega na hora do preparo da tartaruga, chega a tartaruga viva lá, aí o cozinheiro começa a trazer as coisas para preparar a tartaruga. Aí ele abre uma caixa, daquelas caixas de ferramenta, e começa a tirar dali da caixa de ferramenta. Furadeira, formão, serrote, um facão mais ou menos desse tamanho. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer aqui? Construção civil, né? E isso eu falando para os câmeras, né? Para o Tatá e para o Lucas. Ó, vocês ficam com a mão, fiquem na mão na câmera. E nem coloquei nada disso, porque a câmera ficava assim, ó. A turma tremendo. E o Rodrigo, grava, filma aí, aguenta aí, segura firme. E aí acompanhamos todo o processo da tartaruga, e é uma delícia. E é assim, algo delicioso, que faz parte da tradição local, e adoramos, né? Eu lembro depois todo mundo cochilou, tem até uma foto, todo mundo cochilando assim, o efeito da tartaruga. Qual foi o efeito da tartaruga? Aconteceu. Na verdade, a morte da tartaruga é uma das coisas mais impressionantes que tem, porque a tartaruga, ele foi muito comedido, ele é muito educado. Quando você mata a tartaruga, as partes nervosas, você mata ela pela cabeça, você corta a cabeça da tartaruga. Só que as terminações nervosas dela não param, então as patas e a cabeça ficam mexendo. Então, isso só um episódio que tem vários outros, mas para eles, lá em Amapá, isso é a coisa mais normal do mundo. Não tem essa coisa que a gente, nossa, a tartaruga mexendo. Então, eles encaram como o cara estava, igual se estivesse passando um café, ele estava matando a tartaruga. Não, e o interessante também disso tudo, né, é que nós trouxemos o Morubixaba esqueci o nome da esposa dele, a Solange, para o Festival Tiradentes, para mostrar a tartaruga, como que a tartaruga era preparada. Então isso é uma coisa legal do festival e do Fartura, né? Porque a gente conhece essas pessoas todas e depois a gente divulga o trabalho delas exatamente pelo livro, pela expedição e no festival. Então eu lembro que nós trouxemos a tartaruga e fomos descobrir que o único estado que vendia tartaruga cifada era Goiás. Então eles vieram de lá, que é fácil de comer. Então aí a gente começa a entrar numa outra questão brasileira que precisa começar, a gente que trabalha com jornalismo precisa começar a falar cada vez mais, que é a questão da regulamentação, da legislação. Porque, por exemplo, você pode comprar tartaruga viva, mas não existe o abatedouro, porque não existe nenhum abatedouro cifado, e a tartaruga fica presa lá e o cozinheiro tem que aprender a bater a tartaruga. Imagina se todo frango que a gente fosse comer, todo boi que a gente fosse comer aqui no Sudeste, a gente tivesse que matar, sabe? Então é algo assim completamente surreal. E aí nós conseguimos descobrir um açougue, um matadouro cifado de tartaruga em Goiás, para poder trazer essa tartaruga para o Festival Tiradentes. E aí ele preparou a tartaruga lá, demonstrou para o pessoal no Festival Tiradentes do ano passado. Eu gostaria que você falasse um pouco mais disso, Rodrigo. Como é que você transporta esse universo da pesquisa para a prática do festival? Isso é uma grande logística, porque é encabeçado pelo Alexandre e a equipe dele, que todo esse trabalho que o Rust levanta de informações, de fotos e contatos, a gente traz isso para os eventos. E aí realmente é uma logística. Eu lembro que eu fiquei muito bravo, que eu, além de trazer a tartaruga, eu queria matar a tartaruga no evento.
Então, a gente achou melhor, por questão de regulamentação, não fazer isso, mas envolve desde uma regulamentação de uma autorização até a embalagem e tudo mais. Basta dizer que, além dessa questão de trazer, essa parte é fácil, mas imagina que no evento do Fartura foram 25 mil pratos que foram vendidos aqui na Praça da Liberdade. Então, realmente, o trabalho da nossa produção é exemplar, de conciliar, desde a saída do cozinheiro, que seja no estado do Norte, Nordeste, até chegar daqui, obedecer às regras da vigilância sanitária. Realmente é um trabalho árduo. O material também, as coisas, né? Uma coisa interessante, aproveitando isso que o Rodrigo está falando, por exemplo, as pessoas que assistiram o vídeo hoje aqui e se encantaram com aquelas pessoas, uma das ideias do Fartura é exatamente a gente estar trazendo essas pessoas para que vocês aqui se conheçam. Então, por isso que é importante a gente estar mostrando esse vídeo, estar fazendo o livro, para exatamente estar valorizando mais o trabalho dessas pessoas, porque uma coisa é você colocar aquela pessoa ali, você passa direto ali, foi para o show, eu quero assistir ao show de fulano de tal. E na hora que você começa a conversar com essa pessoa, você começa a entender a história de vida dela, que foi mais ou menos o que a gente quis fazer no filme. E é o que a gente faz exatamente no Fartura, que vai acontecer agora nos dias 3 e 4, aqui entre a Praça da Liberdade e o Minas Tênis Clube, e algumas dessas pessoas que vocês viram estarão aqui. E é muito interessante esse trabalho que a gente faz, porque eu costumo falar que o Jorge Benjor, não sei se foi ele o autor da letra, mas o Brasil é abençoado por Deus e bonito por natureza. Porque o que acontece? Se a gente for ver, nós somos tão abençoados com os tipos de clima e solo que a gente tem, que o alimento, ele quase que é natural, aquele negócio que você joga a semente, no outro dia você tem uma árvore. Isso é muito forte para nós, mas ao mesmo tempo é um pouco perverso, porque não, como isso é farto, e geralmente o que é farto, o que é rico, a gente não dá valor, não é dado devido respeito ou valor ao isso que o Rush está falando, das pessoas que estão atrás dessas plantações, desses produtos. É uma coisa muito forte. E o brasileiro, não somente em Minas Gerais, no eixo do Sudeste, mas mesmo a pessoa que está lá no Acre ou no Amapá, ela não sabe o valor que ela tem. Ela não sabe o que é a bagagem que ela traz de comer, de preparar uma tartaruga há não sei quantos anos. Você podia lembrar daquela fazenda que a gente visitou no Amapá também, que está há 80 anos, não é isso? Ou 100 anos, e a família hoje vive numa fazenda e se prosperou da farinha de mandioca que eles... Foi aquela comunidade do Coração, que fez aquela farinha de tapioca, que você chega lá, eles fazem farinha de tapioca, e os produtos da mandioca, que é o tucupi, que eles extraem o tucupi, vendem ali, eles fazem, por exemplo, uma farinha de mandioca, a goma e a farinha de tapioca. E é só isso, prosperaram com isso, tem lá sua casinha, tem lá seu carro, essas coisas todas. E uma coisa legal também, a Mara Salles participou desse trecho com a gente. Ela ficou tão encantada com a farinha de tapioca, que ela comeu lá, a farinha dessa comunidade, que hoje a farinha que é utilizada no restaurante dela, que é o Tordesilhas em São Paulo, é exatamente essa farinha que vem lá de Macapá. Então eles mandam essa farinha para o restaurante dela para ela utilizar. Então eu acho que é isso, passar por essa questão da valorização. Isso também é muito importante e foi passando de geração em geração, e é toda uma comunidade que o único produto que eles cultivam é a mandioca. Outro exemplo também é a própria Mercearia Paraupeba, que está aqui a 60 quilômetros de Belo Horizonte, tem 120 anos, que está na mesma família, e é uma referência gastronômica no Brasil inteiro, tem mais de 1000 itens nas gôndolas dele. Então, é um Brasil que às vezes está do nosso lado e a gente não percebe. Bem, no vídeo a gente viu que tem muitas dessas tradições que estão se acabando. Talvez, sei lá, pela potência econômica no Brasil até meses atrás era, e as pessoas deixaram o campo para ir para a cidade.
Mas existem algumas ações governamentais que vão garantir o caminhar dessas culturas, desse tipo de cultura que tem no interior do Brasil? Você enxerga isso? É preciso fazer alguma coisa? Eu acho que, sem dúvida, é preciso fazer alguma coisa. Eu vou dar um exemplo. Até semana passada, eu estava no Peru com um grupo de alunos, semana passada, e uma das coisas que a gente percebeu muito ali na região de Cusco e Vale Sagrado, começamos a conversar com a nossa guia, e ela começou a explicar, por exemplo, que no Peru, uma lei federal proibiu todos os transgênicos. Não pelo que o transgênico pode causar, mas exatamente para preservar todas as batatas e os milhos nativos da região. Porque se fosse permitido alguma plantação de transgênico, haveria polinização cruzada das abelhas e poderia acabar destruindo toda aquela riqueza que tem lá dos milhos e das batatas andinas, né? Então, quando a gente começa a pensar, eu fiz um trabalho muito grande de pesquisa para aquele filme Mineiro Queijo, falando sobre a questão da proibição do queijo de leite cru no Brasil. E a gente viu que o queijo hoje deu passou a ser valorizado. Parece que, eu acho que talvez não por todo mundo, mas as pessoas começam a entender a importância da maturação do queijo e o queijo ser feito com leite cru. E existem N outros problemas. A gente não pode, por exemplo, transportar o sangue para fazer o molho pardo, a gente não pode usar toda aquela cultura que tem do uso da madeira para as bancas de queijo, para mexer as coisas, o tacho de cobre das doceiras do interior de Minas, tudo isso está sendo condenado. Então, eu acho que a gente precisa, uma das coisas que eu acho que é fruto desse trabalho, é exatamente mostrar para as pessoas que se a gente começa a mudar muito aquela cultura, por conta de toda aquela higienização, aquela pasteurização, muito baseado nas leis americanas, a gente acaba destruindo tudo isso. Então, acho, sem dúvida alguma, que precisa fazer um trabalho, e eu acho que é esse um dos focos do meu trabalho, é justamente esse, né? Uma das coisas que dificultam essa preservação é porque você tem um órgão federal, que é a Anvisa, que regulamenta todo o manuseio, enfim, toda a regulamentação referente ao produto. Mas, pelo Brasil ser tão vasto e extenso, vamos colocar aqui, o Peru deve ser Rio e São Paulo, em termos de tamanho geográfico? Não, até que a gente pensa que o Peru, mas o Peru é o terceiro país da América do Sul, é grande. Então, que seja a região sudeste. Isso. Você regulamentar, igualar todos os produtos num país tão extenso igual esse, não é fácil. E cada estado tem a sua peculiaridade. Então, por exemplo, o queijo aqui tem um trabalho fenomenal do IEFA, que tombou o queijo, mas é uma iniciativa estadual. Então, você ainda tem esse conflito do Estado com a Federação. Então, realmente é uma tarefa que tem que ser feita, mas que não é fácil. Eu fiquei absolutamente encantada com o filme, muito emocionada ao final, exatamente com isso que o Rodrigo assinalou, né, sobre as pessoas mesmo, sobre a simplicidade das pessoas e esse mundo que a gente não vê. Eu fiquei com uma curiosidade, Ruth, assim, de como essas pessoas, principalmente as mais simples, assim, interagiram com toda a equipe, com as câmeras, se foi assim uma primeira filmagem, porque a impressão que a gente tem é que foi uma primeira filmagem mesmo, e foi assim muito bacana o depoimento, né? E se realmente elas aceitaram assim com facilidade, como que foi essa interação mesmo com a câmera? Eu fiquei com essa curiosidade. Eu assim, desde a época, eu diria que, para quem não sabe, minha formação eu sou formado em cinema e roteiro de cinema. Eu sempre fui muito encantado pelo gênero de documentário. E eu acho que isso vem muito ao longo do ano. Eu aprendi muito com o Trilhas do Sabor, que eu apresentava na Rede Minas. A gente tem que ser ausente, a gente tem que ser meio que invisível, e tem que tornar a câmera invisível. Isso é um trabalho que a gente faz aí ao longo dos anos, para tentar fazer com que os cinegrafistas somem ali, para que eles desapareçam. Então, existe toda uma estratégia que eu vou direcionando o cinegrafista para não se aproximar demais, para ter uma distância, para ser discreto. É uma questão de ter um silêncio no set. Por exemplo, a gente leva alguns jornalistas junto com a gente, então tem que instruir para o pessoal não falar, para pegar
para não fazer nenhuma pergunta quando a câmera não estiver gravando. Então eu vou conversar com eles quando eu me aproximo e começo e dou o primeiro oi e me apresento. Eu não vou fazer nenhuma pergunta para eles a respeito do trabalho, vou deixar que essa espontaneidade surja quando a câmera esteja ligada. Eu vou construir toda chegar, talvez, por essa sensibilidade, talvez seja melhor, vamos tomar um cafezinho antes, vamos conversar um pouco, e depois vamos esperar uma meia hora para começar a gravar. Então, você precisa sentir ali o ambiente e saber o que deve ser feito. Então, isso tem muito desse feeling mesmo, desse instinto que você vai sentir ali. Ô Rust, falando sobre o fazer culinário, você deve ter tido contato com pessoas muito rústicas, que fazem a culinária de forma muito rústica, mas que tem muita sofisticação, né, na história. Você teve essa experiência? Não, sem dúvida alguma. A gente viu, por exemplo, uma das coisas que o projeto Fartura faz, que acontece durante a expedição, a gente leva chefes de cozinha para viajar conosco. E nós já levamos alguns dos principais nomes da culinária brasileira. Nós levamos, por exemplo, Tomás Troagro, que aparece no filme, Amara Salles, o Jefferson Rueda, Rodrigo Oliveira, do Mocotó. Então, são chefes e todos eles ficam impressionados com a simplicidade e com o conhecimento, e muito aquela coisa do conhecimento oral, aquela coisa do jeito que a pessoa tem ali e que acaba surpreendendo. Por exemplo, a gente viu no vídeo o Wanderson Medeiros, que é outro chefe também de renome, é um dos chefes mais conhecidos do Nordeste, tem um restaurante em Maceió, chama Picuí, e ele falando, esse barro dessa cuscuzeira que vai dar o sabor de barro, de terra, que vai passar para o cuscuz. É algo muito sutil no paladar, é algo muito sutil, que se você não tiver prestar atenção, você vai comer aquele cuscuz ali e não vai entender nada. E na hora que você começa a apurar isso, você começa a entender um pouco daquilo ali. Eu acho, inclusive, que o que falta um pouco para nós, aí a gente começa a entrar numa outra coisa, muito mais uma questão de crítica gastronômica, de comentarista gastronômico, que é uma outra atividade que eu exerço também. Eu acho que o que falta hoje nos chefes brasileiros é exatamente perceber que não tem vergonha nenhuma de servir um caldo de caruru com farofa, sabe? Que não tem vergonha nenhuma de servir um cuscuz com peixe seco, e não querer servir só aquela coisa extremamente sofisticada. Essa simplicidade é muito mais difícil de conseguir do que aquela coisa mais sofisticada. Conta a história da Dona Sila, lá aqui no interior de São Paulo, do doce de leite. A Dona Sila é uma senhorinha que, infelizmente, ela faleceu no ano passado. Ela mora em São José do Rio Pardo. Quem me apresentou ela foi o Jefferson Rueda, um chefe de São Paulo, e ela está no livro do ano passado. Ela faz um doce de leite branco, e ela brinca que só dá certo se ela fizer uma parte. Então, eu só faço se for 3 litros de leite com tanto de açúcar, nesse fogãozinho a lenha aqui. Aí o Jefferson brincava, mas será que não dá para dobrar essa receita, fazer 3 vezes para a gente? Eu falei, não, é só isso aqui que eu faço, e mais nada. Então, para dar certa receita, é aquilo ali, e é o jeito que ela aprendeu, e ela não quer crescer, sabe? E é um doce de leite maravilhoso. Quem viu o filme do ano passado deve lembrar a cena que cai é um doce de leite branco. É um doce de leite branco que ela faz, depois coloca no tabuleiro e corta, e você vai comendo esses pedaços de doce de leite. E é algo maravilhoso e que, infelizmente, agora ninguém mais vai poder comer, porque ela faleceu e essa receita foi embora com ela. Faleceu 20 dias depois que a gente filmou. Rodrigo, você teve experiência de estar em contato? Até achei interessante aqui. Fiquei pensando quão mais pessoas vocês tiveram contato, né? Cozinheiros, produtores, historiadores, feirantes, entre outros, né? Do ponto de vista de gestão e de economia, as pessoas que você entrevistou eram viáveis? Eram possíveis? Na verdade, eu acompanhei esse trabalho todo da entrevista, ficou a cargo do Rust. Eram viáveis, sim, mas eu não sei se vocês lembram daquela história da África, né, que o consultor um empresário mandou um consultor lá para 2 consultores lá para a África, aí para abrir uma indústria de sapato.
Aí o cara, virou e falou o seguinte: ó, não abre a fábrica aqui não, porque todo mundo anda descalço. E o outro virou e falou assim: ó, abre a fábrica aqui, porque todo mundo anda descalço, vai ter um potencial de consumo enorme quando eles descobrirem o sapato. Essas pessoas, a partir do momento que nós brasileiros começarmos a dar a valor para essa questão da gastronomia, isso ser um valor nosso, igual é no Peru hoje. No Peru, a gastronomia é o nosso futebol. Então, eu acho que é viável. E o melhor exemplo disso é o Peru. Mas isso passa por uma consciência de cada um, para assim, como que é importante a história, a tradição, mas ao mesmo tempo isso, se ele não é desenvolvido de uma forma econômica, se isso não gera dinheiro, tende a morrer. Muito mais do que o transgênico, do que a mistura, eu acredito no desenvolvimento econômico desta cadeia. A partir do momento que a gente tiver um desenvolvimento, realmente uma valorização disso, aí qualquer tradição sobrevive, porque tem um valor econômico. Nenhuma cultura sobrevive se não tiver um valor econômico. Para encerrar, fala um pouquinho da gente para os próximos passos. O que vem pela frente? Os próximos passos é terminar o livro e o filme do ano que vem, né? É agora o Fartura. Terminou desse ano agora. Pois é. O teu Fartura agora, estamos envolvidos aí com Fartura, tá agora dia 3 e 4. Acho que passando o Fartura, a diagramação é toda feita em São Paulo, aí para São Paulo, terminar a diagramação do livro do ano que vem, terminar o filme e já pensar para o próximo ano, né? Então vamos ver. Estão convidados de novo para participar, lançando no ano que vem. Obrigado. Tá bom? Gente, muito obrigado. Você quer encerrar, Rodrigo? Não, que no ano que vem a gente termina os 5 estados, os últimos 5 estados, que a gente já rodou 22, e você pode me corrigir, não vai ter nenhuma pessoa ou empresa que já foi nos 27 estados do Brasil. Vai ser a primeira vez que vai ter uma equipe que tenha visitado todos os estados brasileiros. Então, acho que isso vai ser uma grande honra, não somente para o nosso projeto, mas para Minas Gerais. Agradeço aqui ao pessoal do museu, muito obrigado por você deu espaço para a gente trabalhar, especial carinho a Carol. Carol, muito obrigado, viu, por me aguentar durante esse período todo. Tudo de bom. E eu acho que a gente tem que bater uma salva de palmas para as duas pessoas que realmente têm uma paciência muito grande de estar o Rust fora de casa, eu viajando para arrumar dinheiro, que a Fernanda e a Lorena que estão aqui, Lorena, que realmente são as que aguentam. Obrigado.